E aí, pessoal? E aí, senhor Patrick Nofel? Como vai, senhor? Tudo certo? Tudo bem por aqui, Mister Giovanni, por aí como estão as coisas? Tudo certo. Continuo enfrentando a maior crise de rinite alérgica da minha história, mas está tudo certo. Então, me perdoem se a minha voz continua anasalada, né? Se eu estou com a cara um pouco estranha, mas é assim mesmo. Mas vamos lá, Patrick. Vou começar te fazendo uma pergunta. É possível fazer inovação sozinho? Conseguiu fazer a primeira pergunta para mim, né? Agora consegui, eu me adiantei. Tudo bem. Não, eu não acho possível fazer inovação sozinho. Pois é, então por isso que trouxemos esse convidado que é muito especial, pois ele é especialista, entre outras coisas, em ecossistemas de inovação. Por isso a gente não ficaremos mais sozinhos nesse assunto. Então, o senhor Patrick Nofel, faça as honras da casa e, por favor, apresente o currículo do nosso convidado. Claro, ele tem doutorado em engenharia e gestão do conhecimento pela UFSC, mestrado em administração pela FURB, especialização em marketing e finanças pela Univille e graduação em direito e administração pela PUC-PR. É docente da Universidade da Região de Joinville, a Univille, e é coordenador local do programa de pós-graduação Stricto Sensu, mestrado acadêmico em sistemas produtivos, mais conhecido como PPGISP, né? E, portanto, ele também foi meu professor aqui durante o mestrado. E, além disso, é membro do Conselho Universitário da Univille, membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentado de Joinville e membro do Conselho Fiscal do Joinvale. Então, senhoras e senhores, com vocês, professor Marcelo Leandro de Borba. Boa Marcelo, muito obrigado. tarde. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Patrick. Obrigado, primeiramente, pelo convite. É uma honra estar aqui para responder as suas perguntas e falar um pouco de um tema que parece que todo mundo tem algum conhecimento, mas às vezes escapa de algumas questões específicas, né? O ecossistema de inovação, a inovação em si, né? E é um tema tão discutido e, ao mesmo tempo, tão desconhecido, né? É verdade. Verdade. Nós que agradecemos, Marcelo. Desde já, muito obrigado por ter aceitado o meu convite também, por estar aqui, né, nosso convite. E Marcelo, vou te chamar de Marcelo, né? A gente sempre começa com a mesma pergunta, que é como sua carreira ou trajetória profissional aconteceu? Porque sua primeira graduação foi em Direito, né? Como foi do Direito para a inovação? É que lá nos anos 80, só faz uns 40 anos, né? Quando eu entrei numa universidade, né? Eu era apaixonado por tecnologia, né? Sistemas de informação. Só que naquela época não tinha ciência, computação, não tinha isso. E a minha família era toda, tinha um perfil empreendedor muito grande, né? E eu segui a administração e entrei no direito como um complemento, né? Mas como eu falei para vocês, como eu tinha uma vertente muito forte para o empreendedorismo, eu fui um dos primeiros de Santa Catarina a fundar um provedor de acesso à internet. Isso lá em 95. Era a Netville, era o segundo do estado e o primeiro de Joinville, né? Então, os maiores do estado de Santa Catarina, né? No tempo que a internet era mato, né? Assim, ninguém tinha nada, todo mundo tinha que descobrir, né? Inclusive, eu acho que fui um dos primeiros a fazer uma página na web, né? Eu tive que programar o web sem saber programar o web e botei no ar, né? Mas são coisas do passado. Mas isso marca um pouco esse meu perfil empreendedor, até porque minha família toda já tinha esse perfil, né? Minha irmã e meus cunhados tinham empresa, então estava mais ou menos dentro do... Até que esse empreendimento a gente vendeu, né? Um grande grupo espanhol, na virada dos anos 2000, ali em 1999, né? Que é bem na mudança ali de internet paga para gratuita, e a gente percebeu que ia ficar difícil para os provedores menores, né, competir com os grandes provedores de acesso. E aí, é claro, né, quando a gente faz um negócio desse, a gente assina os termos que você não pode mais atuar na área, né? E eu assinei um termo desse, por 5 anos eu não pude mais trabalhar com conexão, internet, esse tipo de coisa na região. E aí veio um convite para ir para a universidade, né? Não estava nos meus planos, assim, vamos para a universidade. Mas é como foi um convite de um professor, que hoje até é reitor da universidade,
fui trabalhar lá com questão de segurança e conexão, né, de redes. E aí, como dizem, o bichinho da docência me picou e eu entrei para a docência e comecei a entender como é que funciona tudo isso dentro desse universo, né. Aí fui fazer o meu mestrado, e aí dentro da própria universidade, né, teve um momento que me chamaram para, se eu queria empreender dentro da própria universidade, né, criar um parque tecnológico. Eu disse, não tenho a mínima ideia, vou ter que estudar. Isso nos anos 2009, 10, mas topo, né, estou dentro, né, e trabalhar com empreendedorismo, ter todo, né, o empreendedorismo universitário, e a partir daquele momento eu comecei a me dedicar nesse projeto. Aí, né, junto disso, a gente estava junto com o governo do estado para montar os centros de inovação, criamos toda uma trajetória, né, nesse meio tempo também estava fazendo meu doutorado. Então foi uma década de 2010 até 2020 bastante trabalhosa e proveitosa, né? Claro, depois veio a pandemia, né? E em 2023 eu passei o meu bastão para um outro diretor, né? Em 2023 eu deixei o Nova Park, mas aí a gente já tinha construído toda uma visão de ecossistema, incubadoras, né? Não só aqui de Santa Catarina, mas do Brasil como um todo, né? Então a gente fez muitos amigos por todo o país também. Muito bacana. Eu participei de algumas das reuniões iniciais aqui do nosso parque tecnológico, acho que foi mais ou menos nessa época que eu acho que eu te conheci, e eu lembro que a gente conversando aqui se buscava muito um modelo de parque, né, um modelo de estrutural. E foi aí que, inclusive, eu comecei a aprender sobre esse conceito de tríplice hélice, né? Exatamente. Na teoria isso é muito legal, né? Mas muitas vezes esses três atores, né, eles têm tempos diferentes, têm linguagens diferentes, né, têm culturas diferentes, por aí vai. Mas você tem uma experiência muito interessante em fazer essa integração da tríplice hélice, né? Então, como é que vocês conseguiram aí em Joinville, enfim, como que você percebe essa integração de pesquisa e inovação acadêmica e com as demandas do mercado e também com a participação do governo nessa história? E vou voltar ali por 2010, 2011, era uma época que se discutia muito a questão da inovação, né? Ainda se falava muito de startups, né? Tinha incubadoras, aqui em Joinville tinha uma grande incubadora que era a Softville, bem conhecida, e a Nova Park também estava tendo a sua incubadora. Mas a questão era como é que todo o ambiente, né, ao redor dessas áreas de inovação poderiam ser incentivados a criar alguns mecanismos, né? Inclusive, por exemplo, em 2011, 11 para 12, né, nós ajudamos a criar a Lei de Inovação de Joinville, que foi uma das primeiras de Santa Catarina, né? Uhum. Dentro do modelo de o governo e o poder público, né, e a iniciativa privada junto com as universidades pudessem criar a tríplice hélice e fazê-la rodar, né, de fato. E ali nós criamos o CONCIT, que era o Conselho de Inovação da cidade. Então, vários atores desses entes que participavam, e o CONCIT existe, né? Tinha um conselho da cidade como um todo, e ali começou a se construir, né, toda a ideia de se conectar, conversar, né? Claro, tinha um poder, assim, tinha uma questão muito importante, nós tínhamos o apoio das associações comerciais, a CIG e a JPM, aqui de Joinville, e também, né, tínhamos a prefeitura e a secretaria, né, da prefeitura, que era o secretário, principalmente o Matheus Cardurim, que hoje é deputado estadual, ele deu o pontapé inicial para a Lei da Inovação, né, e fazer todo esse movimento. E aí se criou-se dentro da própria prefeitura, depois mudou o governo, foi para o PMDB, do Udo Deller, né, mas aquela cultura de empreendedorismo veio junto, e a secretaria continuou incentivando, né, essa conexão, e o governo era muito forte nesse papel de conectar a indústria e a universidade. Ele fazia o meio de campo mesmo, né, porque a universidade tem dificuldade / resistência de fazer essa conexão. É lógico, a gente tendo o parque também já se consolidando, a gente tinha empresas, então começou-se a criar todo um universo ali de possibilidades para facilitar
essa conexão. E acho que nos grandes ganhos que a cidade teve foi que entendeu, além de fazer essas conexões, né, criou-se um modelo de governança, tá, e que hoje ainda está, que a gente chama o Join Valley, né, foi criada uma empresa, uma associação, e junto do Join Valley esse modelo de governança que faz, tenta, né, eu acho que a palavra tentar é bem propícia, porque tenta fazer esses atores conectarem e seguirem o mesmo caminho. Tá? Uhum. Então, hoje a gente tem essa questão, e lógico, e o poder público também entendeu que algumas questões jurídicas teriam que ser resolvidas. Né? Então, tem uma lei aqui, por exemplo, só por exemplo, né, onde o empreendedor, uma startup, ela não precisa respeitar o zoneamento da cidade. Tá? Uhum. Se ela conseguir provar que é uma startup e não tem impacto ambiental, ou seja, não está gerando algum resíduo, ela pode colocar em qualquer zoneamento residencial, né? E antigamente você ia fazer o registro da tua empresa, chegava lá, não, aqui é uma zona residencial, então não dá. Hoje, isso provando que é uma startup, você pode fazer. Só para dar um exemplo, né? Então, todo esse arcabouço jurídico para ajudar as startups está sendo construído, ainda está, né, sendo construído, para que isso aconteça dentro da cidade. Joinville é um exemplo hoje, né, porque conseguiu criar essa conexão. Mas como tu disse a Giovanna há pouco, isso é mais fácil na teoria que na prática, né? Porque de fato há muito interesse envolvido, né? E nesse tempo também foi lançado o Agra, que hoje é um exemplo para o Brasil até de ecossistema de inovação. E como eles também nos congregam, então facilita muito dentro desse universo que é a cidade de Joinville, né? Aqui, realmente, assim, a gente está ainda aqui brigando bastante para que essa lei municipal de inovação realmente seja aprovada, já passou algumas vezes, temos a expectativa que no ano de 2026 isso... Aqui já estamos numa nova versão, tá? Aqui já fizemos uma outra versão, porque o que a gente fez em 2012 para 2013 era muito idealista, né? Hoje a gente fez uma lei mais pé no chão, vamos dizer assim, né? Sim, aí as adaptações são necessárias, né? Exatamente. Muito bem, muito bem. Seu estudo de doutorado e projetos de pesquisa subsequentes envolveram a caracterização da vantagem comparativa dos sistemas, né? Tanto dos sistemas regionais de inovação, por meio de indicadores de complexidade econômica. Então, eu tenho duas perguntas aqui. Ok. Pode explicar para a gente os principais indicadores de complexidade econômica? E outra pergunta, os ecossistemas de inovação brasileiros conseguem gerar melhores valores para esses indicadores em comparação a regiões que não estão estruturadas em ecossistemas formais de inovação? Bem, vamos ver se eu... Primeiro vou responder a primeira, né? Que já que é o meu estudo, né? Quando a gente fala em indicadores, a gente pode absorver ou trazer várias ideias, né? Então, quando a gente fala em complexidade econômica, né, a ideia é que a palavra complexidade já deixa a gente meio assustado, né? Mas não tem nada de complexo com o conceito, né? A ideia é que a gente consiga medir o quanto tem de conhecimento dentro dos produtos que uma região produz. E quanto mais conhecimento tiver dentro de um produto que se produz numa região, mais complexo é a economia daquela região. E como é que se mede isso, né? Principalmente pela capacidade de exportar esses recursos, esses produtos, né? Então, quanto maior uma região, um país tem de exportar alguns produtos, mais complexo é a economia daquele país. Então, e a ideia, né, que a gente consiga, por intermédio de conhecer esses indicadores de complexidade, a gente possa ter ações do governo federal, estadual, municipal, de apoiar ações que tragam conhecimento para os produtos. Ou seja, de fato, é o que a gente prega do nosso mestrado e doutorado, né? Nos doutorados e mestrados. Que a gente leve ciência para dentro da empresa. E para que a gente consiga, de alguma forma, tornar nossos produtos mais reconhecidos, não só tecnologicamente, mas principalmente
um trabalho, um background dentro da cidade ou da região que conduza a essa complexidade econômica, tá? Por quê? Eu tenho que ter uma capacidade, um conhecimento produtivo diferenciado. E isso nos leva também a entender que o conhecimento produtivo ele tem um ciclo de vida, né? Por exemplo, você não pode imaginar que o seu conhecimento produtivo vai ter um valor comercial para sempre. Então, é importante que o poder público entenda o seguinte, que quando chega um certo momento, aquele conhecimento produtivo de uma região, pode ser que ele tenha que ser revisto, repensado, né? Porque a complexidade dele está diminuindo. E os produtos que eles estão produzindo já não são tão complexos ou tão valorizados. Então, tu vai ter que ter ações e estratégias públicas e privadas para trazer novamente esse conhecimento, né, produtivo que tenha valor para a sociedade. O modo de medir isso, né, dentro dessa teoria, é a capacidade de eu ter esse produto e exportar para outras regiões. Tá? Então, esse indicador de complexidade tem essa visão. Então, hoje, né, o poder público ele fala isso de várias formas, mas não dentro dessa teoria, né? Claro, o estado de Santa Catarina, até não faz muito tempo, uns 3, 4 anos atrás, ele lançou um edital FAPESC de medir a complexidade econômica de Santa Catarina. Uhum. Tá? E eu não sei o resultado. Isso foi o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina que ganhou o edital, e aí até hoje eu não sei qual foi o resultado. Mas a ideia... Eu também, eu queria te perguntar se você sabia, mas eu também não sei. Não sei. Eu não vi o resultado. Até vou procurar, né? Vou conversar com as pessoas que fizeram o trabalho. É que o que de fato nos leva daí? Quando a gente tiver esse resultado mapeado e feito, o poder público municipal e estadual vai poder trabalhar em cima, por exemplo, de ações dentro das universidades, Sim. do ensino médio, do ensino técnico, né? Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui, né? Por exemplo, Joinville sempre foi uma região de ferramentarias, né? Uhum. Muitas ferramentarias. Só que o modelo de ferramentaria, o conhecimento produtivo ferramentaria, ficou ultrapassado aqui em Joinville. E o poder público, junto com o poder privado, não se atentaram a isso. Então, todo aquele conhecimento produtivo que poderia ter sido incrementado, porque assim, você tem um conhecimento de ferramentaria, mas você pode incrementar esse conhecimento para um outro nível de conhecimento para que seja valorizado. Só que não foi feito isso. Então, muitas ferramentarias fecharam. E hoje a gente não é mais um polo de ferramentaria. Claro, a gente tem muitas ferramentarias, ainda reflexo do processo anterior, mas hoje não tem. Antigamente, por exemplo, dentro da nossa associação comercial, nós tínhamos um núcleo de ferramentaria, que era forte, não tem mais, fechou. E, Patrick, eu peço para que tu faça a segunda pergunta novamente, que eu falei tanto que até esqueci da segunda pergunta. Não, foi ótimo, foi ótimo. A segunda pergunta era o seguinte: se os ecossistemas de inovação brasileiros conseguem gerar valores melhores para esses indicadores em comparação a regiões que não estão estruturadas em ecossistemas formais de inovação. Ah, sim. Na teoria, sim, tá? Porque o ecossistema, ele trabalha para essa busca, entre aspas, desse conhecimento produtivo. Então, se você tem uma governança do ecossistema, né, que consiga enxergar esse mapeamento, Joinville fez esse mapeamento aqui, né? Nós temos uma estratégia para isso. Nós temos 4 setores principais que a gente aborda. E a gente toma ações, ou busca empresas, ou cria políticas para incentivar esse conhecimento produtivo, fica mais fácil de se conseguir esse crescimento. Regiões que não têm essa estrutura, não que não possa acontecer, não possa ocorrer, né? Às vezes uma associação comercial faz isso, né? Mas é mais difícil. Então, um dos motivos que o governo do estado e o governo federal incentivam ecossistemas de inovação e parques está por trás essa busca da inovação, porque isso é inovação, né? Quando eu falei o novo conhecimento produtivo, é igual, ou pode entender que é uma inovação. Uhum. Tá? O conhecimento novo é inovação. Né, Patrick? Eu sempre falava na minha aula, né? Conhecimento novo é inovação. E como é que eu faço conhecimento novo? Estudando, pesquisando,
fazendo ciência, tá? Então, a princípio, sim. Eu não sei, aí agora, vou ser bem honesto com vocês, que existem alguns estudos que façam associação entre complexidade econômica maior e ecossistemas de inovação. Tá? Eu não sei se a gente consegue fazer essa correlação, mas a gente, na prática e na teoria, a gente enxerga que é possível que isso seja, de fato, ocorra, né? Você coordenou algumas pesquisas sobre grau de maturidade, né, do ecossistema empresarial de startups, né, aí da região de Joinville, né? Esse, inclusive, acho que é o tema da pesquisa do Patrick, do mestrado do Patrick, né, está relacionado com isso aí. E até o Patrick e eu e alguns outros professores aqui até estamos conversando sobre isso, assim, né, para tentar entender também o grau de maturidade das startups da região, ou o grau de maturidade digital das empresas da região, e por aí vai. Quais são os principais fatores limitantes ou mesmo desafios de gestão que impedem as startups de alcançar uma maior maturidade estratégica? O que você viu aí em Joinville nas startups, assim, como barreira para elas ganharem, como se diz no jargão startupeiro, né, tração, né? Como é que você percebeu isso, Marcelo? Até no tempo que eu estava como diretor do parque, a gente tinha toda uma estrutura de acompanhamento das startups, né? A gente já teve mais de 30 startups na incubadora, né? Desde startups de nanotecnologia até de impacto social. Então, a gente tinha 3 incubadoras numa mesma incubadora. Dependendo o que ela atuava, a gente tinha uma vertente específica, principalmente a de tecnologia. E os fatores, assim, dentro a gente usava um modelo lá de acompanhamento, né? E existia uma discussão na região, né, não só do Nova Park, mas junto com a Softville, que eu fui diretor da Softville também, né, diretor técnico deles por um tempo, né. A questão, assim, do entendimento do valor que ele tem que entregar para o seu cliente, né. Essa dificuldade de, desde o começo, ele entender o que ele tem que entregar de valor ao seu cliente. E é lógico, né, porque principalmente que quando a gente trabalha com empresas que trabalham com tecnologia, eles têm uma visão muito do produto / tecnologia. O produto é mais importante do que o valor que ele vai entregar para o cliente. O mercado. Exatamente. Então, era a grande dificuldade, as nossas, assim, nós tínhamos todo um acompanhamento mesmo, né? E quando eu chegava no processo de venda, empacava. Claro que a gente tentava, dentro desse processo de incubação, facilitar para o empreendedor que ele tinha que entender o que ele tem que vender, o que ele tem que entregar. Mas sempre era o mais difícil na hora de vender. Então, o que mais eles queriam no final, na hora da incubação, porque às vezes o empreendedor ele já vinha pronto, né? Ele queria a nossa rede de contatos, de conexões. Isso deve ser também igual vocês aí, né? Sim. Porque há uma evolução, a incubadora começou oferecendo espaço, depois oferecendo conhecimento, apoio à gestão, e hoje o principal entrega de uma incubadora não é nada disso. É isso e muito mais é a questão do network que tu pode gerar para aquele empreendedor, né, que está começando e tem dificuldade. Então, o que eu percebi aí, dentro dessa questão da maturidade, é essa incapacidade do empreendedor de entender o valor que ele tem que entregar para o seu cliente. E isso eu estou falando de empresas, nós criamos um hub de empresas de nanotecnologia, né? E esses foram os mais difíceis, né? Porque estavam na fronteira da pesquisa de nanotecnologia. E era muito mais complexo, né? Entender o que eles poderiam entregar para o agronegócio, para a indústria, para, né, o meio ambiente, com relação à nanotecnologia. Mas, se você pegar estudos agora, recentes, você vai ver que isso não é só aqui, né? Isso está em vários países, é o mesmo problema, né? É o mesmo problema, né? O pessoal tem muito conhecimento técnico, muitas vezes esbarra nessa questão aparentemente simples de venda, né? E essa questão do networking também é muito importante, né? Às vezes o empreendedor já sabe até o que quer, já sabe
como desenvolver, mas não consegue chegar nas portas certas, né? Isso é muito difícil. Nós tínhamos toda uma estrutura até de mentores, né? Os mentores de várias empresas de grande porte de Joinville, que ajudavam essas startups. Primeiro, a tentar entender o valor, depois conectar com os vários ambientes. E nós tivemos até, um pouquinho antes da pandemia, um programa com a Tigre, a empresa Tigre, né? Aqui de Joinville. Eles, eles tinham, assim, os gestores deles, os principais gestores, eram mentores de algumas startups. A ideia é fazer uma sinergia, né? Eles iam entender como a startup funciona, e aí, vamos supor, o diretor financeiro ia lá, ajudava a entender a questão financeira para a empresa deles. Foi muito interessante, foi bem institucionalizado, foram 2 ou 3 anos com essa parceria com a TIC, né, que deu e a startup entender frutos. como uma grande empresa funciona também, que não é... Isso, exatamente, é não outro tipo de conhecimento, né? Uma grande Exatamente. empresa. Muito legal. Inclusive tem relação, isso que você falou agora, tem relação com a próxima pergunta. Porque a gente observa que aqui na nossa região, as maiores empresas estão no ramo metal mecânico, papel e celulose, agro, enfim. Mas muitas dessas empresas, elas ainda são reticentes em se aproximar, por exemplo, de um Orion Park, né? Tem reticência em se aproximar das universidades. E o projeto inicial do Inova Park, né, identificou ali vocações em áreas como TICs, metal mecânico, biotecnologia e meio ambiente. Então, explorando um pouquinho mais esse assunto, né? Como vocês estão conseguindo que empresas maiores e tradicionais, como uma Tigre, por exemplo, se integrem ao ecossistema de inovação de Joinville? Aí a questão da integração, ela é um trabalho árduo, né, de últimos anos, aí 10, 15 anos. E isso hoje parece uma coisa muito tranquila, mas não foi assim, né? O que eu percebo, e aí é uma visão que eu tenho, porque também foi reflexo de algumas pesquisas que eu fiz, é que as grandes empresas entenderam que eles tinham que fazer inovação aberta. A inovação aberta era um tabu, né? Como é que eu abro meus problemas, as minhas dificuldades, né, para o mercado, né, para tentar que esse mercado me ajude a resolver? Porque mostrar fraqueza não é bom, né, comercialmente falando. Só que acho que a partir de 2016, 17, 18, essa questão de você estar num crescimento exponencial, a mudança exponencial, né, não é mais linear, é exponencial. Algumas dessas empresas perceberam que ou eu rapidamente me conecto a universidades, institutos de pesquisa ou outra empresa, ou eu não vou conseguir acompanhar essa mudança exponencial. E aí o que aconteceu? A abertura foi geral. E quando eu digo abertura geral, por exemplo, não é tão simples eu fazer por exemplo, uma startup fazer uma parceria com com uma grande empresa. Você tem que ter toda uma estrutura jurídica preparada, né, para isso. E tem uma questão que a gente não comentou ainda, que é a questão cultural mesmo, né? Sim. Isso é o que move a inovação dentro de uma empresa. Não é processo. Assim, se não tiver uma cultura para a inovação, você pode fazer o que quiser. Isso foi até uma discussão de uma aula que eu tive ontem, né? Estamos quase uma hora discutindo sobre cultura, né? E estratégia, né? Você sabe, né? Aquela frase famosa do Drucker, né? A estratégia é comida no café da manhã pela cultura, né? Então, hoje, dentro dessas grandes organizações, o que a gente percebe é o seguinte: elas entenderam que se elas fazem essas conexões, fica muito mais fácil de elas conseguirem atingir o objetivo da inovação, né, que elas precisam fazer para acompanhar essa mudança exponencial. E hoje, por exemplo, tem uma Whirlpool aqui que é multinacional. E eu vejo assim o esforço deles de tentar fazer essas conexões, não só com as startups, mas com as universidades também. Por exemplo, as nossas áreas de pesquisa da universidade, eles fizeram um trabalho pesado agora no meio do ano para visitar essa empresa e fazer toda uma apresentação das nossas pesquisas, porque eles querem fazer essa pesquisa acontecer. Né? E você falou na cultura, né? Eu gosto muito
Quais foram os principais desafios ou até mesmo choques culturais, né, que você pode trazer como exemplo nessa relação de grandes empresas com startups? O que é mais comum de acontecer, assim, Primeiro assim, né, essas empresas elas são pouco flexíveis, né? Então, eu faço uma comparação, a startup é totalmente flexível, né? Sim. Tem uma mobilidade muito grande. Já uma grande empresa, ela tem lá uma estrutura, uma hierarquia, uma burocracia, né? Se você não achar o caminho certo, você não entra, não faz, não acontece, né? Não. Então, essas diferenças de entendimento de como você tem que resolver e trazer soluções para a tua empresa é que muda muito. Tá? Mas eu vejo assim, agora tem que ser bem honesto também, né? Eu vejo que as grandes empresas entenderam que esse é um problema que eles têm. Eles estão tentando fazer isso. Uhum. Estão, é tentativa. Claro que muitas não conseguem, né? Por exemplo, pega algumas empresas, vou pegar aqui de Joinville, que são empresas tradicionais, né, de família, eles até criam programas, tentam criar projetos, mas na hora da execução, morre no jurídico, morre no financeiro, morre, sabe? Uhum. Aí o jurídico disse assim, um contrato desse aqui, não dá para assinar, não vamos assinar esse contrato. É muito risco, né? Tem propriedade intelectual, tem isso, tem aquilo, quem é que é dono disso, quem fica com aquilo? E aí, a startup, 6 meses, 1 ano, ela não pode ficar esperando, né? Sim. Então, esse é um problema que a gente tem sério ainda na região, mas eu não digo que é só na região, né? Eu acho que isso é uma visão empresarial geral, né? Porque, assim, se vocês pegarem na própria nossa economia, que foi fechada por muito tempo, né? O que o empresário queria, né? Ele tinha um mercado fechado, exportava e não tinha concorrência de fora. Uhum. Então, ele estava tranquilo, né? No momento que ele teve que entender que ele tem que ser mais rápido que o chinês, que o coreano, né? Aí ele não estava preparado, né? E você percebe em linhas gerais assim as startups também preparadas para ter essa conversa com as grandes empresas? Assim, aí é o empreendedor, né? Aí quando a gente fala de startup, é o empreendedor. Sim. E o empreendedor, eu acho que eles estão mais treinados, entre aspas, né? Para ter esse entendimento da grande empresa, né? Eles não partem mais do princípio que todo mundo tem que entender que a startup tem as suas próprias características. Eles estão lá de uma forma muito mais maleável também. Uhum. E claro, né, isso é reflexo até dos últimos anos de cultura empreendedora, né? Imagine vocês, nós estamos discutindo a cultura startup empreendedora, eu diria que assim, o primeiro boom aconteceu a partir de 2014, né? Tem 11 anos, né? Desses 11 anos, a própria universidade tem lá os seus cursos de empreendedorismo, suas oficinas, o que a gente tem de eventos de startups no Brasil e só aqui em Santa Catarina, a gente não sabe nem contar, né? Uhum. Tudo isso de forma, cria-se um conhecimento que o empreendedor começa a entender como é que ele tem que abordar uma grande empresa. Eu digo assim, né, quando a gente começou lá em 2009, 10, 11, era uma visão muito, muito, muito diferente. Então, a gente era muito idealista, né? Achava que não, isso aqui tem que ser assim porque o mundo tem que mudar todo para suportar isso. Só que a gente foi aprendendo e conhecendo que e não é só nossos modelos, né? É o modelo do mundo inteiro, né? Estão se repensando, né? Startup é um negócio como outro qualquer, uma empresa, né? Não tem, né? Eu sempre digo isso, né? Uma startup é um rótulo, né? Mas no fundo é uma empresa, né? É uma empresa. Muito bem. Mas seguindo ainda nesse tema de cultura, né? Talvez pelo Brasil ser um país assim imenso, nós ainda temos dificuldade em internacionalizar, né? O Lete já me contou que participou do programa Startup Chile e viu lá startups que já nasceram com perfil digital. Isso há Já muito aqui tempo atrás, já. Hã? Isso há muito tempo atrás. Muito tempo atrás, né? Uhum. Já aqui na nossa região, esse ainda é uma barreira. Isso ainda é uma barreira importante até.
O Inova Park, pelo que a gente pesquisou aqui, participou do programa Land to Land, né, voltado à internacionalização de empresas e habitats de inovação. Como foi essa participação? E quais são os próximos passos estratégicos para que o ecossistema, a gente vai falar aqui do norte catarinense, mas vamos falar do ecossistema catarinense, ganhe maior visibilidade e competitividade em um cenário global? Eu vou te responder pelo fim já. Assim, para você ter representatividade, como dizer, ter o conhecimento produtivo valorizado, né? Inovação, conhecimento, que faça o teu produto ter um diferencial, né? Competitivo. Basicamente é isso. Ou seja, tem que ter ciência, né? Tem que ter pesquisa. E se vocês olharem, né? Nos últimos 2, 3, 4 anos, existe uma preocupação muito grande com isso. A própria FAPESC, todo o movimento que ela está fazendo agora é buscando mais ciência dentro das startups. O Giovanni deve estar percebendo isso. Porque é o produto final com mais conhecimento que vale fora. Então, não adianta tentar vender um produto lá fora que não tenha um diferencial competitivo. Então, o que o Estado tem que fazer? Buscar isso que eles estão fazendo, ciência. Claro que, né, fazer ciência, um país que tem muita dificuldade para fazer isso, por N motivos, é difícil. Tá? A gente não tem anos e anos de pesquisadores acontecendo e criando uma rede de pesquisadores. Então, quando a gente fala de um Land to Land, que a ideia da Amprotec, né, era conectar, algumas empresas vieram para cá, algumas nossas empresas foram para lá, tá? A ideia era conseguir atrair pesquisadores para cá também. Só que isso não funcionou dessa forma. Né? Vieram empreendedores, mas não pesquisadores. E hoje o que nós precisamos são cientistas empreendedores. Uhum. Aquele cara que está no balcão, mas que também quer fazer a empresa. E o Patrick conhece alguns, né, pesquisadores que não têm um perfil empreendedor. Né? Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que, entre aspas, colar alguém ali no lado dele, que seja empreendedor, mas que possa pegar o produto que ele está desenvolvendo no laboratório e levar para o mercado. Tá? Então, esse cientista empreendedor é o que a FAPESC quer fazer. Sim. Aí, qual é a melhor estratégia? É difícil de dizer, né? Claro que a gente não tem muito recurso, né? Então, um edital de 30, 40 mil, desculpe, mas não dá para nada, né? Dependendo da pesquisa, né? Às vezes você tem que fazer investimento de milhões para conseguir gerar 1, 2, 3 empresas de ponta de tecnologia. Por isso que nós apostamos na nanotecnologia, né? Foram um pool de pesquisadores, é bem interessante, começou com 2 pesquisadores abrindo uma empresa, e depois foi abrindo outro, atraiu, né? Foi atraindo conhecimento, tecnologia. Daqui a pouco tinham 6, 7 empresas de nanotecnologia atuando na região. No nosso parque também. Muito legal, muito legal. E, Marcelo, além dessa questão do empreendedorismo, assim, que tem uma visão de negócio, uma visão tecnológica, eu sei que você também pesquisou, você também se interessa pelo empreendedorismo social, né? Qual que é o papel dos ecossistemas de inovação em fomentar e apoiar projetos de impacto social? Porque às vezes as pessoas acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas, né, um ecossistema próspero, ele gera um impacto social bastante significativo na região, né? Então, como é que você vê essa questão da relação entre ecossistema de inovação e desenvolvimento ou impacto social? O desenvolvimento econômico, né? Um dos fatores que motiva o Estado, tanto o Estado de forma federal, municipal e estadual, a incentivar ecossistemas, porque já está provado que o desenvolvimento econômico impacta a Sim. sociedade. Tá? Isso é ponto pacífico, né? Uhum. Então, por isso que se busca esse tipo de situação. Mas tem um tipo de empreendedorismo, que é o empreendedorismo de impacto social, que por muito tempo ficou de forma... Ele era meio discriminado, né? Sim. Empresas de impacto social não tem por que apoiar, mas são empresas. Uhum. E tem né,
Não tem, às vezes não tem lá um acionista que vai pegar o lucro para ele, mas ele vai reinvestir na empresa ou na associação que está gerenciando. O que eles têm em comum é que são empresas, ele precisa de apoio, precisa de conexão, precisa de suporte, né, para que se possa atingir os objetivos daquela empresa de impacto social. E isso é um dos apoios que o ecossistema tem que fazer. Construir junto com esses empreendedores de impacto social, que são normalmente pessoas que têm uma visão muito à frente, né? E tem uma outra forma de entender o mundo, mesmo que eles entendam o mundo de outra forma, mas eles precisam seguir um modelo para que eles consigam atingir os seus objetivos. Então, acho que esse é o principal papel do ecossistema. Preparar essas pessoas para o mundo, né, que eles querem mudar, mas eles têm que seguir um modelo. E isso que foi feito. O Nova Park trabalhou com muitas empresas, né? E, por exemplo, tem muitas empresas que nasceram dentro do Nova Park, de impacto social, que hoje prestam serviço para grandes empresas, né? Um serviço que possa rentabilizar para um grupo de pessoas, por exemplo. Nós tínhamos ali nós temos uma cooperativa de costureiras, né, que foram preparadas para suportar, entender as demandas da BMW. Ela trabalha para a BMW. Mas estavam todas estruturadas, organizadas para entender, fazer as entregas que a BMW cobrava delas. Por quê? Porque foram treinados e preparados para isso também, né? Junto com aí é interessante, eu pegar aquele outro exemplo que eu dei da Tigre, mas quem preparou essas pessoas não foi só a incubadora, foi uma gestora de marketing da Tigre, que era a mentora desse grupo de empreendedores. Que bacana. Olha só que conexão, né? Bem interessante, né? Que legal. Então, esse é o papel do ecossistema, fazer essas conexões. Sim, né? Sim. Conexões que às vezes elas não são tão óbvias assim, né? Mas que... Não. Claro que o nosso desafio é o seguinte, né? Porque são pessoas, né? Sim. Quando as pessoas estão saindo, pode ser que essas conexões morram. Então, o que tu tem que tentar fazer é institucionalizar o máximo possível toda essa capacidade de correlação e de relação. E depende das pessoas, as pessoas simplesmente morrem, né? Também, ou se aposentam, ou vão fazer outra coisa. Então, você tem que criar nesse ecossistema mecanismos que possam dar continuidade, independente de quem estava por trás dessas relações, né? Uma governança sólida, né? Exatamente. Sai A, sai B, sai Marcelo, sai não sei quem, não, mas o processo continua. O difícil às vezes é ter um mecanismo de transferência de conhecimento. Por exemplo, o Marcelo tem um conhecimento, mas será que ele transferiu para o próximo de forma adequada? Aí entra a gestão do conhecimento de fato, né? Que a pessoa que vem, ela consiga, claro, nunca vai ser igual, vai ter que construir o seu conhecimento, mas que não saia do zero, né? Sim, eu saí do zero, mas os que estão entrando agora já não saem mais do zero, né? Exatamente. Temos muito conhecimento aí, né? Muito conhecimento. Bem, para finalizar, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o nosso querido mestrado em sistemas produtivos. Será que a gente pode ter uma esperança de um doutorado vindo aí dessa parceria entre Uniplac, Univille, Unesc e UNC? Eu pergunto isso porque eu sei que o Leti quer muito fazer doutorado nessa área, né? Eu ainda estou pensando aqui, eu ainda estou no meio do mestrado aqui, eu estou assimilando o impacto, né? Quais são os projetos de pesquisa mais interessantes que você está envolvido aí no PPGISP? Bem, vou começar também novamente pelo fim, né? Hoje, uma das minhas áreas que eu mais me interesso é o estudo do impacto da inteligência artificial, né, nas organizações. Tem muito a ver pela área de gestão do conhecimento, né, porque IA trabalha com dados, é conhecimento puro, engenharia, e isso provavelmente vai ser o tema do meu pós-doc no ano que vem. Então, essa é a minha área que eu mais tenho projetos FAPESC, né, para fazer pesquisa no estado todo sobre o impacto do IA nas organizações. Tenho orientandos que trabalham também vendo a maturidade
da IA dentro das universidades, né? Então, é um tema que me interessa muito, além de estudar sobre inteligência artificial, né? E a questão do nosso programa, ele é um programa, de fato, inovador, né? A gente pode dizer assim que cada universidade é um ecossistema próprio, né? Imagine que é um ecossistema próprio de conhecimento. O que a gente fez com uma associação como essa é juntar esses 4 ecossistemas. E aí entra os modelos de governança para fazer isso funcionar, porque sempre há um conflito, né? A gente é a universidade, mas nós temos as próprias regras, né? De funcionamento, de entendimento de mundo. E isso foi o nosso grande desafio, né? E assim, eu tenho que deixar bem claro aqui que tudo isso está acontecendo e acontece porque nós temos uma grande líder que é a Cristina, né? Sempre digo, Cristina, se não fosse você, a gente não estaria aqui como programa, né? Porque ela nunca desistiu, a resiliência dela é altíssima, né? Uhum. Então, ela é um exemplo para nós, né? E é lógico, né? A gente sempre está nessa busca de melhorar, né? Porque nós somos avaliados, agora vai ser a primeira avaliação agora em janeiro, e dependendo dessa avaliação, a gente pode pleitear o doutorado, tá? E isso, claro, né? Se a gente tiver autorização, a gente vai lançar o doutorado também, tá? Mas o nosso desafio como sistema educacional hoje é refletir as realidades que a gente tem, né? A gente não pode trabalhar da mesma forma que a gente trabalhava há 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então, não é ter mais um mestrado, mais um doutorado, mas é como é que isso vai entregar a informação, né? Uhum. A gente não entrega conhecimento, a gente entrega informação, né? De forma estruturada. Como o nosso acadêmico mestrando vai transformar esse conhecimento é o grande desafio. Realmente esse conhecimento vá para o mercado, vá para a sociedade, né? Exatamente. Né? E aí entra a própria CAPES, que hoje dá um peso muito grande na extensão do mestrado e doutorado, né? Ou seja, de como a gente está atuando e impactando diretamente na sociedade. Antes a gente só fazia artigos científicos, basicamente, né? Era uma forma de compartilhar conhecimento, informação. Hoje eles querem que a gente impacte diretamente na sociedade, com ações diretas lá, né? Sim. Muito legal. Muito legal. Faço votos para que venha a turma de doutorado. Gostaria muito de fazer parte da primeira turma de doutorado, né? Então, né, já convidamos a professora Cristina agora, né? A gente, na verdade, acho que, Patrick, a gente está com segundas intenções aqui, né? A gente está convidando o pessoal do programa, né, para já... Já participou a professora Cristina, o professor Ciro, agora... o professor Ciro também, é verdade. É verdade. Muito bom, muito bom. O primeiro de fora de Lages, né? Primeiro de fora de Lages. Primeiro de fora de Lages, exatamente. Embora o Ciro seja um paulistano, né? Mas ele está aqui em Lages. Né? O negócio sempre de ressaltar que ele é paulistano, né? Ele é paulistano, exatamente. Somos fãs desse programa, assim, realmente é algo bastante inovador, bastante ambicioso, muito diferente dos programas tradicionais que existem no Brasil afora aí. Parabéns para vocês aí, muito legal. Muito obrigado. Marcelo, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, muitíssimo obrigado por ter aceito participar, né, do nosso humilde podcast, e esperamos poder contar com você outras vezes, porque esse assunto realmente é muito amplo, muito interessante, e você tem uma experiência muito grande, tanto na teoria quanto na prática, né? Entende também os bastidores, né? Como que tudo isso foi criado, como tudo isso funciona. Então, a gente agradece imensamente a tua participação. Eu que agradeço o convite, né? E é sempre bom, né? Desde que a gente se torna um professor de fato, né? Um dos momentos é a gente compartilhar aquilo que a gente conhece, né? E quando a gente é convidado para fazer esse compartilhamento por intermédio de um podcast, por exemplo, a gente sempre fica alegre, né? Porque é uma forma de deixar um legado, né? Sempre um legado, né? Porque daqui a pouco, né? Quem sabe quantas pessoas vão assistir ou vão fazer uma pesquisa por intermédio, às vezes, de uma fala minha ou da sua, sim, ou do Patrick, né? Então, esses legados são importantes também. Muito bom, muito obrigado por ter aceitado, ter estado aqui conosco. E você,
Gostou dessa conversa sobre ecossistemas de inovação? Ficou com aquele gostinho de quero mais? Então deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho. Um grande abraço e até o próximo episódio do InPodcast.